Boa noite, bom dia, boa tarde, tudo bem com vocês? Espero que esteja, se não tiver, vai ficar para a glória de Deus. Matar os semelhantes está entre as atitudes mais condenadas na sociedade humana. Alguns delícios éticos constantes nesses 6 mandamentos têm sido tolerados em maior ou menor grau. Cometer assassinato, todavia, continua sendo considerado um grave erro passivo de punição pelas autoridades e crítica severa por parte de outras pessoas. Em outras palavras, as pessoas sabem que matar é errado. Alguns, desejando desmerecer a Bíblia, afirmam que o mesmo Deus que disse não matarás, em outra passagem, ordena que se mate pessoas que cometeram certo delito, como, por exemplo, o homicídio, e o adultério e o praticar homossexual, ou ainda que Deus ordenou que se exterminasse os cananistas. Apontam tais afirmativas como uma outra adição. É um absurdo, ainda quando o vegetariano, geralmente de origem Edum, afirma que se deve comer carne de animais, pois nesse caso seria necessário matá-lo. A dieta do ser humano, portanto, só poderia ser feita por indigestão de vegetais. Todas essas colocações são, na verdade, tentativas ingênuas de atribuir falhas ao Senhor Deus ou de negar a inspiração divina dos preceitos mosaicos, tirando a afirmação do seu contexto, tentando implicá-la na situação diferente contexto que nada tem a ver com a ideia original. Procura distorcer a exatidão desse princípio ético. Por acaso, esses que assim se colocam acreditam que se pode matar sem que esse ato implique em um erro moral. Ou acredita que o não matarás é aplicável a toda e qualquer situação. Não matarás se aplica a situações cotidianas. Nenhum ser humano de tirar a vida de outro, mais do que uma opção, é uma necessidade. Se toda vez que alguém se aborrecer com o outro matasse, sem que isso fosse considerado errado, nada mais haveria no mundo senão caos e loucuras. Sobre a punição de morte para certos crimes. Alguns hoje são mais considerados crimes. Vale considerar que se trata de uma ação estatal e não individual, um reconhecimento da autoridade do Estado, embora na época tal conceito ainda não fosse claramente definido. Fazendo um paralelo, claro que eu não posso simplesmente pegar uma pessoa e prender em minha casa porque fez algo errado. O governo, todavia, pode colocá-lo trancafiado em uma prisão, porque dispõe dessa autoridade. Se eu colocar alguém em um cativeiro na minha casa, mesmo que ele seja culpado de algum delito, é crime. Se a autoridade constituída para isso eu fizer, é justiça. Logo, matar é uma coisa diferente, em diferente contexto. Quando Deus disse para Noé: quem derramar sangue de inocente pelo homem terá seu sangue derramado, porque Deus fez o homem à sua imagem. Gênesis capítulo 9, versículo 6. Ele estava conferindo a um homem como agrupamento humano o poder de julgar e de dar a devida punição da morte ao indivíduo que deliberadamente cometera homicídio. Quanto à ordem para matar os cananitas, envolve tanto noções teológicas como a manifestação do juízo divino e também questão sobre ética da guerra. Sabemos que Israel foi instrumento de Deus para punir os cananistas devido ao seu pecado. A forma desse juízo foi a guerra. Ninguém pode, por exemplo, imaginar que diante da ameaça nazista de aniquilar essa raça e dominar diversas nações, implantado em um totalitarismo em cena, seria justificável. Apoia-se ou não, matarás e não reagir de forma alguma. Ainda mais absurdo é aplicar esse preceito ao vegetarismo. É a típica atitude de tirar o texto do contexto. Em toda a Bíblia há referência sobre Deus ordenando o homem ingerir carne de animais. Com certeza, quando o Senhor disse não matarás, referia ao homicídio de um ser humano e não a um abate de animais para alimentação. É uma falha completa na exegese e imitética do texto. Uma interpretação tendenciosa e unilateral que não deve ser levada a sério. Além do que alega que o texto proibiria a morte de qualquer ser vivo. Ora, os vegetais também são seres vivos.
só o texto tivesse o sentido que alego ter, não seria possível o homem se alimentar. Em suma, o preceito mosaico não matar é, na verdade, um preceito universal, considerando o devido sentido da expressão, realiza-la fora do critério acima portados, constitui uma transgressão. Sem o controle dessa transgressão, a existência humana se torna insuportável. Glória a Deus, aleluias. Esse mandamento tende a proteger a família por meio de conduta sexual correta. O casamento é uma instituição divina. Quando ele ocorre, é porque houve uma aliança, um pacto, um acordo entre o homem e a mulher. Esse pacto é sancionado por Deus, por ele santificado. O adultério é a quebra do pacto por uma das partes de uma infidelidade com o outro. Destrói a alegria do lar, dissolve família, cria angústia e contamina o relacionamento. A noção do adultério esteve presente em muita sociedade ao redor do mundo. As exceções apenas confirmam a regra. O povo tinha o casamento em alta conta, mesmo para os povos poligamos. Havia um limite, até mesmo Davi, apesar de viver sob o combinato e a poligamia, foi punido quando cometeu o adultério. A poligamia ou bigamia eram apenas tentativa de evitar que o homem adulterasse, e mesmo assim isso ocorria. O homem moderno é um adúltero em outro grau. O adultério foi exclusivo retirado do Código Penal, deixou de configurar delito, pois sua prática se alastrou de tal forma que, se fosse punido, teria que ser aplicada apenas em uma boa parcela da população. Sua prática, contudo, é apenas fruto de hipocrisia. Isto é o mesmo praticado. O homem desaprova. No fundo, sabe que está cometendo uma transgressão. Algumas vozes mais desgovernadas querem tornar uma regra geral um relacionamento sexual sem compromisso. Todavia, não consegue que isso se torne prática geral. O humano normal não consegue manter um relacionamento homem e mulher sem o mínimo da exigência da fidelidade. Até prostitutas têm namorados que se entendem traídos quando elas se envolve com outro homem que não seja seu cliente. A condenação do adultério está escrita no coração do homem e é um preceito ético. O adultério pode até ser tolerado juridicamente e ocultado, mas nunca será justificado. É impossível construir uma sociedade saudável sem exigir de um casal que se une à fidelidade mútua. A exceção, como os casamentos de fachada, não constitui prova em contrário. Sem essa norma ética não entralhada na consciência humana e, portanto, na sociedade, não haveria proteção alguma para esta instituição divina tão essencial à condição humana. Pai amado, Pai misericordioso, abençoa essas pessoas, Senhor Deus, guarda elas, Senhor Deus, em nome de Jesus, protege elas de todo modo, todo perigo, Senhor. Abençoa os casamentos, Senhor Deus, meu Pai, joga por terra, meu Pai, todos os pecados, Senhor Deus, meu Pai, do adultério, Senhor Deus, meu Pai, me joga por terra, Senhor Deus, meu Pai, abençoa esse casamento, Senhor Deus, meu Pai, ajuda, Senhor Deus, que venha ter respeito, meu Pai, confiança, Senhor Deus, nesse casamento que eu te peço, te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e todos na paz do Senhor Jesus.